Eu quero chamar aqui à frente uma pessoa que eu conheci acho que o ano passado, em um evento que fizemos aqui na Marcha para Jesus. E ele foi o responsável por aquele movimento que fizemos na Marcha para Jesus. E depois estive aqui com ele, ele ministrou aqui um treinamento para nós de evangelismo. É uma pessoa que tem uma estrada, eu acredito que ele possa falar um pouco. Mas eu quero que você abra seu coração para receber o que Deus colocou no dele. Eu quero chamar aqui à frente Adriel. Diga assim: Adriel, que Deus possa derramar no seu entendimento, no seu coração, a palavra dele. Diga assim: entregue tudo, estamos sedentos, em nome de Jesus. Fica livre, meu filho. Boa noite, elétricos! Que eletricidade, viu? Vire para alguém que está do seu lado, toque nele e diga assim: nessa eletricidade. Não, fale um pouco mais alto, diga assim: nessa eletricidade, você pode pôr o dedo na tomada. Rapaz, eu não acredito que tem gente que está aqui e ainda não pegou no fio descascado. Eu estava ali, o Senhor falou para mim, o coração disse: Adriel, o fio está descascado. Eu disse: então eu não vou pôr o dedo na tomada, eu vou botar a mão toda. Vocês estão felizes nesta noite? A gente não tem muito tempo, mas eu tenho uma palavra do Senhor para o coração de vocês. E o pastor me disse que eu poderia falar tudo, então eu vou falar tudo que o Senhor colocou no meu coração. O rapaz da mídia tá aí, eu quero começar lendo um texto bíblico para vocês. Eu queria pedir a atenção de vocês que estão aqui. Gente, parece uma diversão e a gente está se divertindo aqui, mas o Senhor está movendo aqui neste lugar. Aleluia. Há cadeias que serão quebradas aqui nesta noite. Há ossos secos que se revestirão aqui nessa noite. Isso. Se você quiser sentar, pode sentar. Atos capítulo 9, versículo número 36. O pastor já me apresentou, mas enquanto encontram aqui, eu me chamo Adriel Gama, sou missionário, membro da Igreja Batista Missionária em Centro Sé e presidente da Missão Inconformados, uma organização cristã missionária que há 4 anos vem fazendo um trabalho socioevangelístico aqui na região do Vale do São Francisco e também em algumas cidades do Brasil. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só ir lá, Missão Inconformados Oficial ou Adriel Gama Oficial, e aí vocês vão ver um pouco mais do que Deus está fazendo através das nossas vidas no Brasil. Amém? Vai dar certo ou eu leio aqui? Vai dar certo? Louvado seja Deus. Atos capítulo... Já colocou? Pronto. Eu vou ler esse texto com vocês. Olha para cá, me acompanha aqui. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Como ela se chamava? Que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Pode passar para mim. Vai passando. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavada, depositaram num quarto alto. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não lhe demorassem em vir ter com eles. Verso 39. E levantando-se Pedro, foi para com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, a chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Amém? Querido, o nosso culto hoje tem um tema, criptonita, não é isso?
E vocês acreditam que eu não sabia o que era isso? Acredite, eu não me lembro de na minha infância ter assistido assim o Superman. Eu tive que pesquisar. Eu já sabia, conhecia. E eu estava pedindo ao Senhor um texto para falar nesta noite. O Senhor me deu esse texto. Um homem que vivia totalmente na dependência de Deus. Vocês, eu acho que já conhecem um pouco do que Deus fez na vida e através da vida do apóstolo São Pedro. Ele era um homem que era pescador, foi transformado pela pregação do Evangelho, e depois de que, em Atos 2, ele recebeu o Espírito Santo, ele ficou elétrico. Ele nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz que na sua primeira pregação, quase 5.000 almas, 3.000 almas se convertem. Eu sei que no saldo total das suas 2 primeiras pregações, depois que ele recebe o Espírito Santo, são 8.000 almas. Então esse homem já não é um simples homem, agora é um homem cheio do poder de Deus. E as Escrituras dizem que ele estava... Pode permanecer o texto aqui, por favor, no versículo 36. Ele estava em uma certa cidade, próximo ali a Lida e Jope, e alguém ficou sabendo que Pedro estava lá. Pois uma mulher, uma jovem chamada Dorcas, que era excelente obras, era uma menina que praticava esmola, havia morrido. E então as Escrituras dizem, olha, que as pessoas pensam mais ou menos assim, a mulher está morta, Pedro está aqui próximo, então o que é que nós vamos fazer? Vamos chamar Pedro, porque eu acredito que depois do mover de Atos 2, ele pode fazer alguma coisa. E as Escrituras dizem que então, versículo de número 37, por favor, Pedro, dando um certo tempo, chega-se aonde aquela mulher estava, e as Escrituras é clara em dizer que as pessoas levam até Pedro, e quando Pedro chega naquela casa, as viúvas que eram assistidas pela obra social de que Dorcas fazia, se apresenta a Pedro emocionada, chorando e apresentando aquilo que Dorcas havia feito por elas enquanto ela estava viva. E eu estava pensando primeiro que, quando nós partimos dessa vida, poucas pessoas vão lembrar do que a gente falou, mas muita gente vai lembrar do que a gente fez. E sabe o que é legal? É que quando Pedro chega nesse ambiente, o ambiente é um ambiente de morte, é um ambiente de luto. Imagina você neste lugar. Eu sei que é difícil imaginar neste lugar agora, na eletricidade que nós estamos. Mas Pedro chega no ambiente, um ambiente de luto, um ambiente de morte, e Pedro se comunica diferente no ambiente em que ele está. Porque o que é que nós geralmente fazemos em um enterro de alguém? Consolar, dar uma palavra de ânimo e de ajuda. E muitas das vezes nós permitimos que o contexto em que nós estamos inseridos nos molde. Só que Pedro não. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? A primeira coisa que ele faz é não se comunicar com a emoção. Se nós quisermos um milagre na nossa geração, a primeira coisa que nós devemos fazer é não sermos levados somente pela emoção. Porque a emoção, ela não é ruim, mas ela não é o fator predominante. Alguém aí fora tem dizido, ou dito, melhor dizendo, que há uma geração que, como Dorcas, está morta. E nesses minutos que me faltam, eu quero deixar 3 pontos aqui para você. A Bíblia diz que quando Pedro vai àquele lugar, que entra na sala, primeiro ele manda todo mundo que está emocionado ficar e se retirar. E a Bíblia diz que quando ele entra naquele... Eu amo esse texto porque ele diz que quando ele entra naquele quarto, se fosse eu e se fosse você, talvez nós entrávamos no automático. Esse homem acabou de vir de uma cruzada de milagres. Ele acabou de levantar um coxo. Ele já estava cheio do poder de Deus. E ele poderia simplesmente entrar dentro do quarto, ele já sabia que a mulher estava morta, orar por ela e ressuscitar. Mas sabe o que é que o texto diz? Vai para mim aí, por favor. Versículo número 40. Mas Pedro, fazendo-se a sair, pôs-se de joelho e orou. Esse homem não está no automático.
Esse homem está na dependência de Deus. Esse homem não vive segundo as emoções, ele vive segundo o propósito de Deus. E as Escrituras diz que em vez dele ir ao corpo primeiramente orar, ele dobra e se ajoelha e ora. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém pode ordenar que nada na terra se levante sem que antes se dobre diante de Deus. Ninguém pode ordenar que nada na terra se levante se antes não tiver de joelhos dobrados diante dos céus. E o que a nossa geração está precisando dos nossos dias é aprender a viver na dependência de Deus. As Escrituras não dizem qual foi a oração de Pedro. Quis Deus que isso não fosse registrado. Mas parece que agora eu estou lá naquela cidade, no quarto de Dorcas, e eu vejo um quarto um pouco escuro, com uma vela acesa, um candeeiro, uma mesinha do lado, uma cama, meio assim, daquelas do interior, e eu vejo um homem de joelhos dobrados. E, como eu disse, quis Deus que essa oração não tivesse registrada, mas eu consigo imaginar a oração de Pedro. É mais ou menos essa. Senhor, eu andei com o Senhor 3 anos e meio. E parece que eu já assisti esse filme. Eu me lembro quando o Senhor, lá na casa de Jairo, quando aquela menina estava morta, mandou com que todos saíssem do quarto. Eu também já fiz isso, Senhor. Mas agora, diante de mim, está o maior dilema deste mundo: a morte. Naquele dia, eu sei, Senhor, estava eu, o Senhor, Pedro, João e Tiago. E naquele dia o Senhor mandou aquela menina ressuscitar. E ela ressuscitou. Senhor, agora só está eu e este corpo aqui. Se o Senhor não fizer, eu não conseguirei fazer nada. A Bíblia diz que Pedro se levanta, e quando Pedro se levanta, a Bíblia diz que Pedro dirige-se ao corpo e diz o quê? Tabita, levanta-te. Aí eu procuro para você, a menina levantou ou não levantou? Não levantou. O texto diz, ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Sabe por quê, irmãos? Porque uma palavra liberada faz alguém sentar para te ouvir, mas só uma mão estendida faz alguém se levantar. Sabe por quê? A nossa geração, nós temos muita palavra. Nós temos muita palavra liberada sobre nós. De que nós seremos a geração do arrebatamento, que nós seremos a geração do avivamento. Há palavras de Deus liberadas sobre nós. Só que a Bíblia diz que quando Pedro olha e senta, a menina está de frente. Olha, imagina a situação. A menina está de frente para ele, olhando para ele, sentada. E o texto é claro e diz, versículo número 41, por favor. E ele, dando-lhe a mão, levantou, e chamando os santos, os apresentaram vivas. A nossa geração, pastor Alisson, não precisa só de uma palavra de alguém. A nossa geração precisa de uma mão estendida. Mas muitas pessoas preferem um dedo apontado do que uma mão estendida. Eu estou pregando para jovens que estão aqui nesta noite, que sabem muito bem do que eu estou falando. De gente que é compreendido na escola, de gente que é compreendido em casa, de gente que alguém olha para você e diz... Quando eu tinha 8 anos de idade, uma pessoa da minha família virou para mim e disse, esse aí vai ser o pior da família, disse para minha mãe. Esse menino vai ser um drogado, esse menino não vai dar o que presta, nessas palavras. A minha mãe olhou para ele e disse, ora lá, baixorianá, esse aqui mesmo não. Esse aqui Deus tem promessa na vida dele. E sabe o que é esse movimento que está sendo feito aqui nesta noite? É uma mão estendida para você. Esta mensagem aqui, este evento aqui, nesta noite, é o céu dizendo para você que não só tem gente com o dedo apontado para você, tem gente com a mão estendida também.
E a pergunta para você já chegou, você já sentou, você já ouviu, mas a pergunta de Deus é: vai levantar ou não vai? A pergunta, eu gostei do rapaz ali, quase levanta. A pergunta de Deus hoje é: e aí? A Verbo da Vida está hoje dizendo aqui para você, olha aqui a mão estendida. Vem ou não vem? Vai ou não vai? A partir de hoje, de agora, 8h27, deste exato momento, você não tem mais do que reclamar. Você não tem mais do que murmurar. Você não tem mais do que dizer: ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ah, eu sou rejeitado. Hoje os céus estão de braços abertos para você. E Jesus, como já foi cantado aqui, o nome sobre todo nome está neste lugar. Eu disse no treinamento e eu concluo aqui. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia, às vezes a gente acha que cada história que está aqui, ela está de modo aleatório. Mas na verdade não está. Nos 66 livros, os 31.103 versículos, os 1.189 capítulos, está contando a história da humanidade. E toda ela aponta para um só homem, Jesus. É o homem se afastando de Deus e Deus trabalhando para trazer o homem de volta. De Gênesis a Apocalipse, você vê o protagonismo do Senhor Jesus. A galera do Ministério do Louvor pode vir aqui, por favor? Eu não vou demorar. Você vê, de Gênesis a Apocalipse, Jesus nas entrelinhas. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente divino. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Neemias, ele é aquele que constrói a nossa vida. Em Esté, ele é a providência divina. E lá no livro de Jó, ele é o nosso redentor. No livro de Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o nosso amado. Nos livros dos profetas, ele é o Messias prometido. Nos 4 evangelhos, ele é a salvação do mundo. No livro de Atos que nós lemos, ele é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. E no Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim. Antes dele não houve ninguém, e depois dele não haverá ninguém. Ele é o nome sobre todo nome. Por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele disse, sabe o quê? Falando de Jesus, porque sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se da sua glória, se revestiu-se de forma humana. Enquanto homem, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí Paulo fala, ponto. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Esse mesmo Pedro, pregando em Atos 4:12, ele disse, em nenhum outro nome é dado poder pela qual possamos ser salvos, senão no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe o que é isso, irmãos? Quem crê que a Bíblia é verdade aqui? Levante a mão. Quem crê que o que está escrito aqui é verdade? Se você crê que o que está na palavra de Deus é verdade, e Jesus disse que toda autoridade foi dada a Ele, então toda autoridade é de fato toda autoridade. E se toda autoridade é de fato toda autoridade, não sobrou autoridade para demônio, não sobrou autoridade para querubim, não sobrou autoridade para serafim, porque toda autoridade está concentrada na pessoa bendita do Senhor Jesus. O Senhor me deu o privilégio de andar em alguns lugares. E eu, uma vez estava em Grajaú, no Maranhão. Uma multidão de 15 mil pessoas e a gente
numa carreta. Enquanto nós estávamos orando, saindo para orar nas pessoas, tinha um jovem com olhos fechados. E eu rapidamente passei, orei por ele, muito rápido, muitas pessoas. Quando estava terminando o evento, eu olho para a carreta, lá em cima da carreta está aquele jovem. Só que ele não estava sozinho, a mãe dele estava lá. E a mãe dele estava com o microfone na mão. E a mãe dele disse assim: o meu filho era cego dos 2 olhos. Mas ele está vendo. E alguém perguntou assim: quem foi que fez isso? O evangelista Rubens Cunha. E ele disse: foi Jesus. O nome sobre todo nome. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ah, meu Deus do céu. Não há criptonita que resista ao poder deste nome. Não há poder das trevas que resista a esse nome. Não há enfermidade que resista a esse nome. Não há dor que resista a este nome. O Espírito me disse, eu estava aqui, eu fui lá para trás orar, pedi Nilda para me ajudar a orar, porque o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse: Adriel, cadeias serão quebradas aqui nesta noite. Eu estou pregando para gente que o diabo quer trancar dentro de um quarto. Oh meu Deus. Eu estou pregando para gente. Ore calamachore calamaha. Eu estou pregando pra gente. Olha pra cá, olha pra cá. Eu estou pregando pra menina aqui, que fica de frente do espelho, se comparando com as amigas da escola, e dizendo: ah, se eu pudesse eu mudava isso, se eu pudesse mudava aquilo. E o céu está dizendo pra você: quem te fez jogou a forma fora. Você acha que você está aqui por um acidente? Você acha que você está aqui porque simplesmente o seu pai disse assim: vamos brincar hoje, mulher? Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida.